É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast É Pro Teu Bem. Um lugar tranquilo para a gente conversar sobre medidas que vão melhorar a tua saúde. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Paulo Last, meu querido professor de faculdade, que é médico urologista, professor na Universidade aqui de Santa Cruz, na cadeira de urologia e também de anatomia. E como é Novembro Azul, conversaremos com ele sobre o tema câncer de próstata. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, William. Muito obrigado, Scopel. É um prazer estar aqui com vocês aí para a gente poder discutir um pouco sobre esse assunto tão importante na saúde do homem. Professor, então, para darmos início ao tema câncer de próstata, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que é a próstata e para que serve esse órgão? Bom, a próstata é uma glândula que ela fica entre a bexiga, né, na saída da bexiga, e a parte do meio dela é onde que passa a uretra. Então nós temos a uretra prostática. Para que é a importância da próstata? A próstata ela é importante para a fertilidade. Então hoje ela produz uma secreção prostática, que dá vitalidade ao espermatozoide. Então hoje se tem o espermatozoide para fecundar, graças a esse líquido que é produzido junto com os líquidos seminais, das vesículas seminais, e o espermatozoide que faz, então, que compõe o ejaculado. Num primeiro momento, a próstata ela é muito pequena, hoje em torno do tamanho de uma ameixa, tá? No paciente mais jovem. Claro que com o passar dos anos ela tem uma particularidade de um crescimento, a hiperplasia, e futuramente, claro, ela pode então trazer alguns outros problemas. Mas basicamente ela está relacionada hoje, a função dela é com a fertilidade. E o câncer de próstata é um aumento fora do controle das células prostáticas. E ele é uma doença, obviamente, específica dos homens, porque somente os homens têm próstata, é um dos poucos órgãos que a gente tem em apenas um gênero. Mas por que a incidência do câncer de próstata é tão alta, professor? Por que essa é uma neoplasia tão comum no homem? O câncer de próstata está relacionado com a longevidade. Então, hoje a gente sabe que antes dos 40 anos é muito difícil o cara ter um câncer de próstata. A partir dos 40, sim, existem alguns fatores de risco, depois a gente vai conversar sobre isso, mas quanto mais idade, maior a chance. A longevidade hoje é um dos fatores, né, que nos leva. Então, hoje os pacientes com 80, 90 anos, e alguns trabalhos de autópsia mostram que pacientes assintomáticos com 80, 90 anos, em torno de 70% com câncer de próstata, assintomáticos. Claro que com o advento do PSA, com o advento das biópsias, com o advento de exames, a gente acaba diagnosticando mais precocemente. Existem alguns trabalhos americanos que dizem que, globalmente, o câncer de próstata ele vai baixar a incidência em relação à idade, pacientes mais jovens. Hoje a gente sabe que de 65 a 75 anos é a faixa etária mais frequente do câncer de próstata. Mas já tem alguns trabalhos aí evidenciando que essa faixa está diminuindo. Então, hoje o câncer ele realmente está relacionado com a longevidade. Claro que tem alguns fatores de risco que são importantes e que daí em alguns pacientes mais jovens podem ocorrer. Entendi. Bom, então ele é mais relacionado com a longevidade do paciente. Mas existe algum tipo de homens, esse tipo específico, essa linha ou alguma coisa assim, que esteja mais relacionado ao desenvolvimento do câncer de próstata? Ou existe também, aí eu já aproveito o gancho para fazer a outra pergunta, que é, existe relação com níveis de testosterona e câncer de próstata? Bom, vou responder primeiro assim, fatores de risco hoje, como eu falei para vocês, idade, tem raça negra é mais comum, não se sabe se hoje está relacionado com fatores genéticos, etc. E fator genético muito importante, história familiar, né? Então aqueles pacientes que tiveram ente abaixo de 65 anos vão ter um risco muito maior
né, de desenvolver um câncer de próstata. Existem algumas coisas que não são ainda efetivas em relação à alimentação, etc., gorduras, alimentação mais... Alguns alimentos que poderiam ser protetores, que nem parte do tomate, licopeno, mas assim, tudo não tem ainda nada muito com base científica. Em relação a... Testosterona. Em relação à testosterona, não existe hoje um fator que leve a que a testosterona seja um precursor a câncer de próstata. A gente sabe que aqueles pacientes que têm câncer de próstata não repõem testosterona, mas se tu tens que usar testosterona num paciente e tu fizeres um exame, uma análise e esse paciente não tem nem risco nenhum, tu pode usar tranquilamente. Tá? Então não tem fator de risco. A testosterona, sendo ela baixa ou mesmo muito alta, não seriam fatores de risco para o desenvolvimento desse câncer? Não, hoje os trabalhos evidenciam que aquele paciente que não tem no momento do uso, ele não teria um fator de risco. Claro que a gente deveria, se tu tens uma dosagem muito alta, o ideal é não repor, porque na verdade tu tem outros problemas além do câncer de próstata que podem ocorrer. Mas assim, se baixa, sempre é importante repor, também por problemas que ela poderia levar de sintomatologia para o paciente. E como o senhor falou que a história familiar é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata, não seria, por exemplo, contraindicação para um homem que tem deficiência de testosterona, porque ele teve um pai ou um avô com câncer de próstata, ele também não tem uma contraindicação para o uso dessa medicação? Se o paciente tem uma história familiar, por exemplo, um filho que o pai tem um câncer de próstata, ele vai fazer uma avaliação, ele vai começar a fazer mais cedo o screening dele, ele vai acompanhar mais cedo. Se ele não tem nenhum fator naquele momento, se ele não tem um câncer de próstata, ele pode repor tranquilamente. Só que no momento que ele começa a repor, ele vai ter um acompanhamento precoce. Ele vai começar aí com 6 meses, 3 a 6 meses, ele vai começar a acompanhar. Talvez um outro paciente eu faça um acompanhamento mais tardio e esse eu faço um acompanhamento mais precoce. Mas eu não esperaria que, pensando que o câncer de próstata, que o familiar tendo e por ele usar, que ele pudesse. Até para o meu acompanhamento seria, se ele tem uma história familiar, eu vou acompanhar pela história familiar. Né? Independente da reposição. Independente da reposição. Professor, e como a gente tem poucos riscos que estão identificados de forma robusta a um risco maior de ocorrência de câncer de próstata, existe alguma medida preventiva para o câncer de próstata que seja comprovadamente efetiva? Hoje se preconiza que o paciente comece a fazer a avaliação dele, se tem alguma história familiar, né, pai, avô, tio, a partir dos 40 anos. Então hoje ele deveria procurar um urologista para fazer o exame de toque, para fazer o exame de PSA. Existem hoje vamos dizer assim, é discutido, né? Existem sociedades que não acham importante fazer, né, o rastreio. A Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza ainda que se faça o rastreio. Existem países que não instituem o PSA, que é vamos dizer assim, o marcador para o câncer de próstata, ou não para o câncer, na verdade, é o marcador de próstata, e que fazem menos diagnóstico, e tem aqueles países que adotam o PSA, eles acabam fazendo o diagnóstico mais precoce, ou uma quantidade maior de diagnóstico. Mas o ideal, sim, tem história familiar, começar cedo, a partir dos 40 anos, não tendo história familiar, 45, 50 anos. Exame de toque associado ao PSA, e se caso tiver alguma suspeita, alguma coisa, bom, daí tu evolui até a biópsia, que seria o diagnóstico de certeza do câncer de próstata. Professor, tu falou que cerca aí de, acredito que era 70% dos homens submetidos à autópsia com mais de 80 anos, eles vão ter morrido com câncer de próstata, mas não de câncer de próstata, né? Aí. Então, provavelmente, muitos desses pacientes eles estavam assintomáticos no momento que faleceram por outros motivos, sequer desconfiavam desse diagnóstico. Isso é frequente porque o câncer de próstata ele não dá muitos sintomas? Existem sintomas de câncer de próstata? O que se sabe hoje a respeito em relação à idade é o seguinte: pacientes mais jovens vão ter câncer, vão ter tumores mais agressivos. Tá? Então, uma sintomatologia, muitas vezes, mais evidente. E, consequentemente, são pacientes, às vezes, no diagnóstico já metastáticos. Por exemplo, metástase óssea, que é o primeiro foco. E o paciente, muitas vezes, ele começa, a sintomatologia dele é dores ósseas. Né? Por quê? Porque ele tem metástase e não se deu conta que ele tinha um câncer de próstata. O paciente de idade, 80 e poucos anos, 75, ele tem um tumor mais indolente, um tumor mais lento de se desenvolver.
muitas vezes ele tem uma sintomatologia como uma hiperplasia, uma dificuldade para urinar, uma frequência urinária maior, um jato mais fraco. E quando ele vai fazer uma avaliação, ele vai ver que ele tem uma neoplasia. Então, assim, pacientes mais jovens que não façam o diagnóstico ou não é diagnosticado precocemente, a sintomatologia dele vai ser mais decorrente das metástases que ele apresenta. E o paciente mais de idade, a sintomatologia dele vai ser a sintomatologia geral em relação ao prostatismo, em relação a sintomas de próstata crescida, né? Então, leva a isso e muitas vezes tu acaba fazendo o diagnóstico por isso aí. E quando o senhor fala em sintomas através de metástases, eu imagino que, bom, já perdemos muito tempo, né? Então, quer dizer, o tumor já deu metástases, isso já tinha que ser diagnosticado, ter sido diagnosticado muito antes. Qual é o melhor exame para diagnóstico dessa hiperplasia, do câncer de próstata? E quando se começar a fazer? Porque eu imagino que deve ter uma variação de pacientes que não têm histórico nenhum na sua família e pacientes que têm um histórico mais presente. Isso. O diagnóstico de certeza ele vai ser dado pela biópsia, né? Então a biópsia vai ser o que vai nos dizer, olha, esse paciente tem um câncer de próstata. Existem algumas coisas que nos levam a fazer essa biópsia ou não desse paciente. A gente começa sempre com o exame de toque associado ao PSA. O PSA é um exame de sangue que ele vai me dizer se tem alguma alteração. Se ele estiver alterado, eu tenho que saber. Ele não é específico para câncer, ele é específico para alterações prostáticas. O crescimento pode alterar o PSA, a infecção pode alterar o PSA e o tumor pode alterar o PSA. A relação sexual altera o PSA. Pacientes que pedalam, ficam muito tempo sentado, pode alterar o PSA. Então eu tenho que, na alteração do PSA, ter certeza se aquilo está relacionado a um tumor ou se aquilo está relacionado a alguma outra coisa. Então, sem história familiar, a partir dos 40 anos já começa a fazer. A gente sabe que abaixo de 40 anos é mais difícil de acontecer. Acima de 40, então, é que começa a apresentar. Quem não tem história familiar, a partir dos 50 anos já pode começar. Faz o exame de toque, PSA. Se tem alguma suspeita, hoje nós podemos lançar a mão da ressonância multiparamétrica, que é um exame excelente. Ele não vai me dar o diagnóstico de câncer de próstata, mas ele vai me dizer se eu tenho nódulos que sugestionaria um câncer de próstata, porque tudo é evitar uma biópsia. A biópsia é um exame mais invasivo, mas assim, evitar biópsias desnecessárias. Então eu tenho hoje a história, eu tenho o PSA, eu tenho o toque e tenho a ressonância. Se todos esses convergirem por fatores que mostram que ele tem, a biópsia vai me dar o diagnóstico de certeza. O exame de toque, ele sofre muito estigma, né, professor? Os homens, eles têm essa dificuldade de encarar isso como um procedimento que não fira o orgulho masculino deles, né? Que é uma crença boba, limitante, mas que ainda existe. Então, muitos homens acabam se furtando de fazer a consulta com o urologista no momento que deveriam iniciar esse rastreio, para evitar essa situação desagradável. Existe alguma ferramenta que substitua o exame de toque ou ele ainda é uma peça fundamental? Não, ótima pergunta. Eu acho que hoje, com a ressonância, a gente aí resolveu muita coisa em relação ao toque. Então, claro que o paciente, muitas vezes, eu tenho muito pouco paciente que vem no consultório que eu não queira fazer. Eu vou dizer que é raro, posso contar nas mãos os que não fizeram, porque quem procura, ele já vem com essa ideia. Mas para aqueles que têm medo, que têm vergonha, ou que, né, não querem fazer, a ressonância hoje ela nos ajuda bastante. Como eu falei, a ressonância ela não vai te dizer, ela não é diferente do exame de toque, se eu vou ter uma nodulação ou não, mas ela vai me mostrar se tem algum nódulo sugestivo de câncer de próstata. E a partir daí, sim, hoje ele acaba nos ajudando bastante. Aquele paciente que não quer, ele tem a possibilidade de fazer a ressonância multiparamétrica. Perfeito. E, professor, assim, uma vez identificado o câncer de próstata, o senhor fez o diagnóstico nesse paciente, como é o tratamento? Dali para diante, quais são as opções de tratamento? É uma doença que se cura através de cirurgia, necessita radioterapia, necessita quimioterapia? E qual é a chance de cura desse paciente, uma vez que ele foi diagnosticado, recebeu essa... Isso é uma sentença, o câncer de próstata? Quanto mais cedo, melhor, né, Escopel? Então, na verdade, é o seguinte, por que eu rastreio? Porque como a próstata, ela é uma mecha. Então, vocês imaginam que o câncer ele vai se localizar na parte externa dessa mecha, então na casca da mecha. Até esse tumor aumentar e ele dar sintomas urinários, obstrutivos, etc., vai levar muito tempo. E daí nós vamos pegar um tumor já avançado.
sempre se procura a cura, né? O câncer de próstata ele é curável. Então, na verdade, assim, claro, quanto mais cedo, qualquer tumor, quanto mais cedo, melhor. Existem algumas situações, claro, que dentro do tratamento do câncer que impactam depois na saúde sexual do homem, impotência, incontinência, mas ele é curável. Tratamento hoje é prioritário, que a gente encaminha, que seria a cirurgia, a prostatectomia radical, que é a retirada de toda aquela glândula. Existe a radioterapia, sim. Modalidades, tanto cirurgia como radioterapia são modalidades curativas. Eu sempre preconizo a cirurgia, porque se o paciente tiver uma recidiva mais adiante, ele tem a rádio para fazer, o inverso já não é verdadeiro. Se eu fizer a rádio primeiro, eu não tenho como fazer cirurgia depois. E existem os tratamentos paliativos, que são os tratamentos hormonais. A quimioterapia hoje ela está muito mais para as metástases ósseas, então a gente aplica mais a quimio para isso. Então hoje, com intuito curativo, cirurgia e rádio, tá? São os duas. E ela é curável, sim. A gente tem pacientes aí, eu moro aqui em Santa Cruz já há 20 e poucos anos, e meus pacientes continuam acompanhando comigo desde então. Muitos faleceram de outros motivos e não do câncer de próstata. Então, isso aí tem que ficar bem solidificado. O câncer de próstata tem cura, sim. Não. Professor, existe também aí um estigma com relação às complicações decorrentes da prostatectomia, né? Os pacientes, na maioria das vezes, conhecem algum familiar que fez esse procedimento e que desenvolveu uma impotência ou uma eventual incontinência, muitas vezes com técnicas cirúrgicas mais antigas, com um instrumental mais antigo, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito de, hoje, para o paciente que precisa fazer uma prostatectomia radical, para uma neoplasia, quais são as taxas de complicações, quais são as complicações mais comuns, como é que está o estado da arte nisso agora? Ótimo, William. No momento que começou, então, o tratamento cirúrgico para o câncer de próstata, se fazia cirurgias tradicionais abertas, né? Que até hoje elas vêm, claro, que é a prostatectomia radical. O índice de incontinência e impotência no início era muito alto. A impotência chegava a 70%, 80%, a incontinência talvez aí 20%, 30%. Depois veio a videolaparoscopia, que já começou a diminuir um pouco, e hoje nós temos a robótica, que melhorou muito esses índices de impotência e incontinência. Então, a tecnologia com a robótica dentro da prostatectomia radical, ela melhorou muito vamos dizer assim, essas complicações. A técnica, muitas vezes, de fazer uma cirurgia aberta ou fazer uma robótica, o objetivo da retirada da próstata ela vai ser muito semelhante. O que melhorou, sim, são esses índices de complicações que baixaram, né? Porque tu imagina o seguinte, vem o paciente no teu consultório, tu diz, olha, eu vou ter que fazer uma cirurgia, uma prostatectomia radical. O cara é jovem, 52, 53 anos, vai ficar impotente com uma mulher? É muito complicado, mesmo que a gente tenha hoje tratamentos para impotência, medicamentos, prótese, etc. Mas para o homem, a impotência ela acaba dando vamos dizer assim, um baque muito grande. Então, isso tem que ser uma coisa muito bem abordada no consultório. A gente tem que deixar muito bem... que o paciente tem que sair de lá entendendo muito bem isso aí. A gente sabe que se ele tiver um tumor e ele não fizer nada, ele vai evoluir, ele vai deixar de ter a chance de cura dele. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que pensar que depois que ele fizer a cirurgia, ele vai te cobrar porque ele está impotente. Claro. Então, assim, existe sim esses riscos, mas a gente tem que avaliar o que é melhor para cada paciente. Eu noto que então, com a robótica hoje, esses índices aí têm melhorado muito. Perfeito. Uma coisa que eu acho que é interessante que a gente deixa esclarecido, Dr. Paulo, é que existe uma grande diferença o que é câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. Eu gostaria só que o senhor pensasse algumas das diferenças e os sintomas de cada uma, né? Que também eu sei que é algo que vai limitando muito a qualidade de vida de muitos pacientes, que é a hiperplasia prostática. Sim. Não, hoje a maioria dos pacientes a procura no consultório é por isso. Acho que também é importante a pergunta, assim, para esclarecer. A próstata no homem, como eu falei no início, no início da vida sexual, o tamanho de uma ameixa. Vamos pensar em gramagens, em torno de 20 gramas, 15 gramas. Tá? E a uretra prostática, ela passa no meio da próstata, e isso aí é o que vai na micção, a urina sai da bexiga e passa no meio da próstata. Com o passar dos anos, essa próstata ela começa a ter a hipertrofia, a hiperplasia, o crescimento. Essas glândulas começam a hipertrofiar, começam a aumentar e começa então a ter um crescimento. E para onde é que ela vai? Ela vai estrangulando a uretra, né? Então, os sintomas hoje do prostatismo no paciente que tem a hiperplasia, que é um tumor benigno, que tem que ficar bem claro, que não tem nada com células tumorais, são os sintomas prostáticos, que é diminuição do jato,
frequência urinária aumentada, o cara urina 3, 4, 5 vezes à noite, que agravam mais em pacientes diabéticos, tá? Tenesmo vesical, aquela sensação de urinar e tu vai lá e parece que não esvaziou tudo. Às vezes tem pacientes que têm urgência com incontinência, então ele começa a se molhar, é aquele cara que vem que começa a reclamar que ele tem pingos na cueca. Tudo isso é tratável, tudo isso tem tratamento, né? Então é importante ele procurar desde cedo um profissional para tratar. Já o câncer de próstata, ele é um tumor que ele pega a parte periférica, então até ele crescer e chegar e obstruir a uretra, ele vem muito tarde. Então, é muito comum tu ter uma hiperplasia associada a um câncer de próstata. Então, na verdade, eu sempre vou ter um paciente que tiver 60, 70 anos, ele tem uma hiperplasia associada à neoplasia. Então, muitas vezes ele tem as duas coisas. Ele tem uma próstata mais crescida, com um nódulo, com endurecimento naquele ponto, que caracteriza então o câncer de próstata. Perfeito. Professor, eu vou aproveitar, a gente vai ter um momento para conversar sobre a testosterona, mas para te fazer uma pergunta relacionada ao paciente não com câncer de próstata, mas com hiperplasia prostática benigna. Esse paciente, né, a gente sabe que é contraindicado o uso de testosterona no paciente com câncer de próstata, justamente porque esse é um órgão, um hormônio responsivo, né? Mas no paciente com hiperplasia prostática benigna, a reposição de testosterona ela pode causar sintomas de prostatismo? É um assunto bem controverso. Até muito tempo, não muito longe, nós tínhamos aquela impressão que o paciente que tinha uma hiperplasia e era muito sintomático não deveria repor testosterona porque isso aí pioraria os sintomas dele. E os trabalhos atuais dizem hoje que não. Eles dizem que tu pode repor pelo fato de que não haveria um aumento, né? Claro que tu vai tratar a sintomatologia dele, da hiperplasia, tu vai usar medicamentos e, consequentemente, ela vai evoluir aquela hiperplasia se tiver que evoluir, mas não que a testosterona pioraria esse quadro. Entendi. Muito bem, professor. Só temos a agradecer a sua presença e aí a gente gostaria, como a gente sempre faz com todos os nossos convidados, de abrir o espaço como um posicionamento final do senhor se comunicar com os nossos ouvintes, com quem está nos escutando hoje. Acho que é importante ter uma consciência que a partir dos 40 anos e até mais cedo, ter sempre o hábito de procurar, né, a saúde do homem. Acho que a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, como a mulher hoje, a partir dos 18, 20 anos, ela começa a ir ao ginecologista, acho que o homem ele tem que procurar um urologista. As patologias prostáticas, elas vão aumentando com a idade. Então, assim, quanto mais a gente vai tendo, isso é certo que vai acontecer. Então, não necessariamente nenhum sabe que vai ser um crescimento benigno, um crescimento maligno. Mas tudo hoje tem cura, tudo hoje tem tratamento, tá? E tem uma melhora de qualidade de vida. Então, não deixe de fazer suas avaliações, não deixe de ter, muitas vezes, pudor em procurar um profissional e não deixe de levar seus problemas para serem resolvidos por um profissional capacitado. Bom, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter nos escutado aqui hoje e espero que mais esse tema te tenha sido muito útil e lembrando sempre, é pro teu bem.